Oi, sou Alex Matesso, a gente está mais uma vez aqui pelo Fotografia DG, onde a gente dá dicas e informações para a sua carreira de fotografia. Agora a gente vai começar uma série de dicas para maior produtividade no seu dia a dia. E o primeiro tema vai ser organização das tarefas. Tem muitos fotógrafos que não se preocupam ou não percebem a importância de organizar as tarefas. E aí acaba que o dia super atribulado, o dia mal organizado e nunca dá tempo de fazer as coisas que precisa. E existem ferramentas muito boas para resolver isso ou para ajudar a resolver isso. Que começa com o planejamento dessas tarefas, começa com entender o que eu tenho para fazer e como ordenar. É legal fazer isso pensadamente numa semana, então dividir a sua semana no que eu vou fazer para cada dia, para definir um dia na semana que você vai fazer a parte financeira, 2 horas por semana disso, definir um dia por semana que você vai fazer prospecção de cliente. Mas, além disso, definir as próprias tarefas de cada dia. Todo dia você tem coisas para fazer. O que a maioria das pessoas faz? Chega de manhã e começa a fazer. Né? Hoje eu vou fazer fotografia. Hoje eu vou tratar. Putz, tem aquele cliente. Mas não ordena isso. E quanto mais eu realmente ordenar, melhor para a minha produtividade. Então, uma das coisas importantes é ter uma listinha de tarefa. O que é uma listinha de tarefa? O que eu tenho para fazer hoje? Chegar ali e falar, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. E ordenar aquilo com sabedoria. Pensar no que é importante fazer primeiro, depois. A listinha de tarefa tem que ser preparada antes das atividades começar. Não adianta chegar no meio do dia e falar, não fiz a minha listinha de tarefa, vou fazer agora. Ou você faz na véspera para executar no dia seguinte, ou você começa o dia e fala, vamos fazer o que hoje? E prepara a sua listinha de tarefas. Tem N formas de fazer essa lista de tarefa. Pode ser papel, pode ser eletrônico, não importa. O importante é que ela seja fácil de acessar e que você consulte essa lista várias vezes ao dia para acompanhar o andamento dela. Não adianta você fazer uma listinha que fica escondida e você nunca lembra. Né? Então, pensa na forma como você trabalha, o que vai funcionar melhor para você. Se é ter uma lista de papel, se é ter uma lista eletrônica, se é ter um aplicativo, eu não sei. É você que vai ter que pensar nisso. E aí, na hora que você vai montar essa listinha, pensa nas prioridades. O que é prioridade? É definir aquela ordem com lógica e não sorteio. Né? Então, eu preciso parar logo cedo e falar, o que eu vou fazer primeiro e por quê? Então, você pode primeiro fazer as coisas importantes, você pode primeiro fazer as coisas urgentes. Tem coisa que é urgente e não é importante? Tá cheio. Né? Às vezes um cliente liga desesperado e precisa de um arquivo, aquilo é urgente, mas nem sempre é importante. Você está no meio de um trabalho super importante, você tem que parar para fazer alguma coisa urgente. Então, acerta essa lista pensando nisso. O que eu vou fazer primeiro? Você pode também definir a lista, vou primeiro fazer essas coisas que são rapidinhas de fazer e depois as coisas que levam muito tempo. Ou não, vou fazer primeiro essa coisa que é um tempão para fazer e depois fazer as coisas pequenininhas. Só pense nessa lista de forma ordenada, porque senão não vai fazer sentido. Uma vez pensada na lista, define o formato. Que nem eu falei, tem aplicativo, tem eletrônico. Eu particularmente gosto muito do papel. Por quê? Porque o papel me obriga a refazer essa lista. Então todo dia de manhã eu chego lá e falo, o que eu era para fazer e o que eu tenho para fazer hoje? E aquilo me faz repensar essas prioridades. Nos aplicativos ou nos modelos eletrônicos, nem sempre eu tenho como reordenar. E no papel eu consigo ir lá e ter que refazer e eu penso de novo naquela ordem. Além disso, nos aplicativos, quando eu marco o que eu fiz, normalmente aquilo some. Então, aquilo lá vai ficar só o que eu tenho para fazer. E o que é bom? No fim do dia, parar e olhar o que eu fiz e o que eu não fiz. Porque isso vai me ajudar a fazer minha próxima lista. Eu fiz uma lista de 10 itens, só cumpri 3. Por quê? Se eu definir aquilo como um critério bom, com uma lógica boa, eu vou saber porque que eu fiz aqueles 3 e não fiz os demais e vou ficar tranquilo com aquilo. Se foi uma coisa aleatória, um sorteio, pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada. Mas chegar no fim do dia e analisar isso, me ajuda a fazer a próxima lista de amanhã. Porque eu vou saber o que faltou e vou planejar aquilo melhor no dia seguinte. Então, o papel me obriga a fazer isso e eu tenho a informação ali.
Já nos modelos eletrônicos, aquilo some e eu não tenho informação do que eu tinha para fazer e o que eu fiz e o que eu não fiz. Só vai ter o que eu não fiz. Outra coisa que é válida na hora de planejar essa listinha é colocar o tempo que você vai levar. Quanto tempo eu levo para tratar uma foto? 10 minutos. Aí vai 30 minutos. Para fazer seleção de arquivo? 20 minutos. Vai 1h30. Entender esses tempos para cada atividade ajuda muito a planejar sua próxima lista. Mas não só isso. Ajuda você a entender quanto de trabalho cabe no seu dia e depois quanto cabe na semana e quanto cabe no mês. Isso também é muito útil na hora de fazer preço, porque eu vou entender quanto de tempo eu levo para fazer cada tipo de trabalho. E na hora que eu vou precificar a minha atividade, eu preciso entender quanto de trabalho cabe no meu mês e como eu vou dividir esse valor e quanto vai valer cada trabalho. Porque uma coisa que leva 3 horas para fazer tem que custar meio que a metade do que uma coisa que leva 6. Mas eu preciso entender para isso quanto tempo leva cada coisa. E a listinha de tarefa com tempo te ajuda muito nisso. Então, organizar essas tarefas previamente te ajuda demais no dia a dia a ser produtivo. Então, eu pergunto, você está fazendo listinha de tarefa? Então, não, comece a fazer agora. No começo você vai errar um monte, você vai falar, putz, eu estou fazendo uma lista de 10, estou fazendo só 3, 4 itens. Depois você vai começar a calibrar isso melhor, você vai começar a entender quanto de atividade cabe no seu dia e quanto você consegue cumprir para ser mais efetivo. Mas comece a planejar isso. Comece a planejar o seu dia com as suas tarefas para que você não se perca. Porque a pior coisa que pode acontecer é chegar no fim do dia e falar, eu tinha que fazer isso e eu não fiz. Era fundamental fazer isso hoje e eu esqueci. Isso é que não pode acontecer. Então você tem que se planejar muito bem para chegar no fim do dia e estar feliz com o que você cumpriu e tranquilo com o que você não conseguiu fazer. Ok? Eu fico por aqui e convido você a acompanhar os nossos vídeos que a gente tem feito mensalmente, vídeos de dicas e informações sobre negócios na fotografia. Até a próxima!